ao vivo. Bom, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ah? E aí, tudo certo? Bom, quero dar um bem-vindo também ao pessoal do Facebook aí, tá? Estou mais uma vez aqui gravando uma aula, tá? Dessa vez para a graduação, tá? Em filosofia e ciência política. E vocês não reparam, não, tá? Que eu vou estar olhando aqui, tá? Para o notebook, tá? Porque eu estou gravando essa aula aqui ao vivo, como vocês poderão ver aí, ó. Aí, ó. Ó, tá vendo? Ó. Então, é isso aí. Então, primeiramente, eu gostaria de dar um bem-vindo a todos aí, tá? Hoje eu vou falar sobre a ética segundo o pensamento de Aristóteles. Bom, Aristóteles, ele foi natural ali da região da Macedônia. Pouca coisa sabemos acerca de Aristóteles, no que diz respeito à sua biografia. O muito que sabemos acerca de Aristóteles é graças às suas obras. E no que diz respeito às suas obras, Aristóteles escreveu inúmeros, tratados. E esses tratados, eles vão desde a matemática, física, metafísica, passando pela ética, pela política, chegando até a lógica. Todas essas obras juntas consistem naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós chamamos de corpus aristotélico. Com relação a Aristóteles, ele viveu ali no século IV a.C. Aristóteles foi um fecundo pensador, e como fecundo pensador, Aristóteles ele produziu um impacto profundo não só no campo da política, como no campo da ética, no seu tempo e também posteriormente. E quando eu digo posteriormente, é no aspecto de que Aristóteles ele exerceu um impacto profundo na Idade Média, sobretudo na Baixa Idade Média, em São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi o grande cristianizador de Aristóteles. Então, se sabemos o que sabemos acerca de Aristóteles, sabemos também, não somente graças aos estudiosos na atualidade de Aristóteles, como David Ross, mas, sobretudo, graças a São Tomás de Aquino. Foi Tomás de Aquino, lá na Baixa Idade Média, quem ressignifica todo o pensamento aristotélico. E ao ressignificar todo o pensamento aristotélico, São Tomás de Aquino ele cria todo, melhor dizendo, ele sistematiza todo um sistema. E ao sistematizar todo um sistema, esse sistema passa a se chamar escolástica. Em outras palavras, o escolasticismo medieval, na Baixa Idade Média,
nada mais foi do que aristotelismo caiado com a nomenclatura tomista. Então, quando nós falamos em Aristóteles, vale lembrar aqui que Aristóteles, além de pensador, além de matemático, além de físico, Aristóteles ele também foi um grande pedagogo. Por que um grande pedagogo? Porque Aristóteles, a ele estava a incumbência da educação de Alexandre Magno. Se Alexandre Magno chegou onde chegou, do ponto de vista intelectual, chegou graças ao Aristóteles. E nós entendemos que, em se tratando de pedagogo, lá na Grécia Antiga, o pedagogo, ele não tinha o mesmo papel que o pedagogo hoje. Talvez você esteja se perguntando aí do outro lado, qual é o papel que o pedagogo exerce hoje? Infelizmente, e eu falo isso com pesar e com muita tristeza no coração, mas infelizmente hoje o pedagogo ele serve como pau mandado de pai de aluno. Ou seja, o pai do aluno hoje, partindo do princípio de que a educação brasileira é uma educação completamente desvalorizada e a reboque desta educação que está desvalorizada, o professor também está desvalorizado, o pedagogo hoje, o professor hoje é visto não só pelo Estado, ou seja, pelos políticos, mas também por pais de alunos, a esmagadora maioria dos pais de alunos, como uns bostas. O pedagogo, o professor, hoje, ele é tido como um indivíduo cuja finalidade é educar o filho dele. Ou seja, o papel que o pai deveria exercer, o papel que a mãe deveria exercer, no que diz respeito à educação, e quando eu digo educação, eu me refiro ao transporte de valores. A educação, esse tipo de educação que o pai e a mãe deveriam dar para os filhos, eles transportam para o professor na escola. É por isso que eu digo com muito pesar mesmo, que hoje o professor, hoje o pedagogo na escola é visto como um bosta. E eu sei que no meu Facebook aí tem vários professores e vocês hão de concordar comigo. O professor hoje, vocês professores, hoje, me desmintam se eu estiver errado. O Estado e a maioria esmagadora dos pais, dos alunos de vocês, veem em vocês uns bostas. Esse quadro pode ser mudado? Sim, esse quadro pode ser mudado. De que forma nós podemos mudar esse quadro? O quadro pode ser mudado a partir do momento em que o Estado valorizar mais a educação. E ao valorizar mais a educação, considerar a educação como um agente de transformação do indivíduo. E quando o Estado considerar a educação como um agente de transformação do indivíduo, ou seja, da criança, do jovem, do adolescente, quando o Estado enxergar isso, começar a valorizar, quando o Estado começar a dar este devido valor, aí sim, a educação brasileira passa a ser considerada, passa a ser uma das melhores educações do mundo. Caso contrário, a educação brasileira continuará sempre, ad eternum,
esta merda que está. Então, eu abri esse parênteses para trazer para a nossa realidade, para mostrar para vocês que o papel do pedagogo hoje, o papel do professor hoje, é completamente diferente do papel do professor lá no mundo grego. Qual era o papel do professor lá no mundo grego? Uma vez que nós estamos falando de Aristóteles, e Aristóteles foi um professor. Foi ensinar não somente as ciências teoréticas para Alexandre, mas também as ciências práticas. E dentre estas ciências práticas que Aristóteles ensinou para o Alexandre, ele ensinou, sobretudo, a ética. E quando nós falamos em ética aristotélica, faz-se necessário que entendamos que a ética aristotélica tem como elemento basilar, ou seja, está apoiada numa base fundamental que serviu de elemento para a construção de toda a ética ocidental, começando pelos gregos e passando pelos romanos até atingir o homem na Idade Moderna. Que ética é essa? É a ética das virtudes. Talvez você possa me perguntar, meu aluno, talvez você possa estar se perguntando ou me perguntar depois aí, inbox, o que é a ética das virtudes para o Aristóteles? O que é a virtude em Aristóteles? A virtude, ou seja, a areté para Aristóteles, se distinguia fundamentalmente da areté para a sofística grega. Se por um lado os sofistas entendiam, interpretavam o termo areté como a capacitação para lidar com os assuntos relativos à polis, por outro lado, Aristóteles entendia como areté, ou seja, como virtude, a perfeição do ato propriamente humano. Ou seja, as ações dos indivíduos, elas só se aperfeiçoam mediante o hábito. E é por isso que São Tomás de Aquino, lá na Baixa Idade Média, vai trabalhar com muita propriedade, trabalhou, melhor dizendo, com muita propriedade, o conceito de hábitos. Por quê? Porque o cidadão ele só vai se transformando num cidadão virtuoso dentro da polis na medida em que ele vai praticando as boas ações, ou seja, ações virtuosas. Então, quando nós falamos em ética, segundo o pensamento de Aristóteles, nós temos que entender que a ética aristotélica está ali, numa obra que traz como título a Ética a Nicômaco, ou Ética a Eudemo, ou, como alguns preferirem, a Ética Nicomaqueia. Molhar o bico, gente. Ah, tá calor. Na Ética Nicômaco, Aristóteles trabalha vários assuntos. Mas esta gama de assuntos trabalhados por Aristóteles na Ética Nicomaqueia, Aristóteles ele dá atenção a alguns conceitos específicos. Quais conceitos específicos Aristóteles dá atenção que servem de argamassa ou serviram de argamassa para a instrumentalização e para a consolidação de toda a sua filosofia moral? Quais temas foram esses? Primeiro, virtude ética. Segundo, virtude dianoética. Terceiro, o meizuntes, ou o equilíbrio. Quarto, as paixões,
o patos, que traduzido literalmente significa sofrimento. Quinto, lá no livro quinto da Ética Nicomaqueia, o conceito de diké, ou o conceito de justiça. Então, quando nós falamos em pensamento ético ou ética segundo Aristóteles, nós precisamos entender que Aristóteles ele não separava a política da ética. Então, para o Aristóteles, a política andava de mãos dadas com a ética. Isto quer dizer que, para o Aristóteles, existia a politicidade da ética e a eticidade na política. Entendem agora porque os dois termos, dois conceitos estão imbricados, ou seja, estão amalgamados e que, portanto, fazem parte da mesma textura da alma? É nesse sentido. Vocês estão entendendo, pimpolhos? Por que isso? Porque para o Aristóteles, a política e a ética possuíam a mesma dimensão teleológica. Quando eu me refiro à palavra teleológico, eu não estou fazendo referência a esta expressão no sentido religioso, ou seja, não é teológico, é teleológico. Não confundam teológico com o estudo da ciência, ou o estudo dos atributos e das perfeições de Deus, com teleológico, ou seja, termo este que, segundo a ética em Aristóteles, está diretamente atrelado ao desígnio ou à finalidade. Portanto, a política e a ética, segundo Aristóteles, possuíam a mesma dimensão teleológica, por quê? Porque ambas possuíam os mesmos desígnios e as mesmas finalidades. Que finalidade é essa? É a eudaimonia. Repetindo, é a eudaimonia. Qual é o significado da palavra eudaimonia para a ética segundo Aristóteles? O significado da palavra eudaimonia em Aristóteles tem dois significados, melhor dizendo. Significa felicidade e viver bem. É assim que os tradutores posteriores de Aristóteles interpretaram o termo eudaimonia. Felicidade e viver bem. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Posteriormente, o capitalismo, ao estudar, uma vez que o capitalismo possui toda uma ética utilitarista em John Stuart Mill, pautado em John Stuart Mill, que é o pai da ética utilitarista, atrelada a esta ética utilitarista de John Stuart Mill, o capitalismo no século XX, sobretudo dos anos 50 para cá, o capitalismo ele ressignificou estes conceitos, ou seja, estas traduções, segundo Aristóteles, de felicidade e viver bem ao sistema econômico. O que você está querendo dizer com isso? É simples. Para o capitalismo atual, para o capitalismo da década de 50 para cá,
É feliz quem vive bem. Ou seja, é feliz quem possui uma boa casa. É feliz quem possui uma conta bancária gorda. É feliz quem possui uma casa dentro de um condomínio fechado. É feliz quem mora numa cobertura. É feliz quem tem uma mulher bonita para desfilar. Bom, se ele gosta ou não, já é outro assunto. Vai que o cara não gosta. Vai que o cara. Entende? Mas enfim, não é isso que eu quero abordar aqui. Mas para o capitalismo, o indivíduo ele só é feliz porque ele vive bem. E para viver bem eu preciso o quê? Acumular valores, acumular bens. Então não é neste sentido que o Aristóteles diz que afirma que a felicidade depende do viver bem. Isso você vai ver Aristóteles inferindo em toda a sua ética nicômaca, ou seja, o conceito de felicidade só é possível graças ao viver bem. E o viver bem para o Aristóteles é aquele indivíduo que vivia em filia, ou seja, vivia em comunidade. O feliz para o Aristóteles é aquele indivíduo que, uma vez inserido dentro da comunidade, ou seja, uma vez cidadão, criador, uma vez cidadão, participante de todo o processo, ou seja, de todo o processo democrático dentro da polis, esse indivíduo é feliz. Por quê? Porque ele faz o reto uso da razão. Em outras palavras, só é feliz quem submete a ação ao crivo da razão. E aí? Aristóteles ele vai desenhar, ou seja, ele vai esboçar, e nós vemos este esboço em toda a ética nicômaco. Que esboço é esse? Simples. Para o Aristóteles, uma vez que a ética e a política pertenciam à mesma dimensão teleológica que a eudaimonia, para o Aristóteles, os extremos eram prejudiciais. Os extremos eram prejudiciais. Por que os extremos eram prejudiciais para o Aristóteles? Porque eu não fazia o reto uso da razão. E ao não fazer o reto uso da razão, ele não vive bem e, portanto, não pode ser uma pessoa feliz dentro da polis. Os extremos são prejudiciais. Quando Aristóteles diz que os extremos são prejudiciais, em outras palavras, o Aristóteles está dizendo que tanto o excesso quanto a falta são danosos para a existência humana. Trazem prejuízos ao indivíduo enquanto cidadão dentro da polis. Por que os extremos são prejudiciais? Por que o excesso e a falta são prejudiciais, segundo Aristóteles? Porque tanto o excesso quanto a falta não passam apenas e tão somente de paixões. E as paixões, segundo Aristóteles, como eu disse lá no início da minha fala, conduz o indivíduo ao sofrimento. Porque é justamente esse o significado da palavra paixão em grego. Ou seja, a palavra paixão, pathos, que significa sofrimento. De onde vem a palavra patologia, que significa doença.
A doença produz sofrimento, não só no corpo, mas dependendo do tipo de doença, se ela for psicossomática, traz prejuízos ao corpo e também à alma. A alma fica doente, ao adoecer, ela adoece também o corpo. Daí o famoso ditado, mente sana, corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são. A coisa é muito simples de se entender. Então, tanto o excesso quanto a falta, segundo Aristóteles, trazem prejuízos enormes para o cidadão dentro da polis. Mas e aí? Para que esse indivíduo, ele não, ele a partir do hábito, ele não sofra? Esse indivíduo, ele tem que equilibrar as suas ações. Ele tem que dar equilíbrio a estas paixões. Como Aristóteles, segundo Aristóteles, como esse indivíduo pode equilibrar as suas ações, ou seja, como ele pode dar equilíbrio a essas paixões, subjugando a paixão ao crivo da razão. Uma vez que ele subjuga a paixão, ou seja, os excessos, ao crivo da paixão, da razão, aí nós temos um cidadão dentro da polis fundamentalmente equilibrado. É por isso que Aristóteles chegou à conclusão, isso você vai ver na Ética Nicômaco, no livro 4º, ele dizendo o seguinte, que os extremos são prejudiciais. Se os extremos são prejudiciais, a virtude onde pode ser encontrada? No meio termo, ou seja, o meio termo, ou meizum terço para o Aristóteles, é o equilíbrio. O que é o equilíbrio para o Aristóteles? O equilíbrio para o Aristóteles é justamente o equilíbrio entre o excesso e a falta. É fazer com que a balança não penda nem para um lado e nem para outro. Ou seja, quando há o equilíbrio, segundo Aristóteles, aí sim nós podemos. Desculpa, gente. Quando há o equilíbrio para o Aristóteles, aí sim é possível o equilíbrio produzir cidadãos virtuosos dentro da polis. E o cidadão virtuoso na polis é aquele cidadão cuja ação há uma perfeição em todo o seu ato propriamente humano. Quando em sua ação há um ato propriamente humano, há perfeição num ato propriamente humano, aí sim, nós podemos, segundo Aristóteles, lá no livro 5º, aí agora no livro 5º da Ética Nicomaqueia, aí sim é possível esse cidadão agir com equidade. Em outras palavras, é possível esse cidadão, dentro da polis, agir justamente. Só é possível a justiça, ou seja, só é possível a prática da justiça a partir do momento que há o equilíbrio. É a partir do momento que há o equilíbrio entre o excesso e a falta, ou seja, é a partir do momento que há o equilíbrio entre as paixões. Talvez vocês irão me perguntar posteriormente,
E aí, cara pálida, Aristóteles era contra as paixões? Não. Por que que Aristóteles ele não era contra as paixões, embora condenar as paixões? Porque ele sabia perfeitamente, isso você vai ver em sua Psicologia, que é outra obra de Aristóteles, que é uma obra obrigatória no curso de psicologia. Aristóteles falar sobre ali, Aristóteles falar sobre a questão justamente dos vícios. Aristóteles ele não condena as paixões, como eu disse. Ele entende que o indivíduo é dotado de paixão. Por quê? Porque as paixões fazem parte da nossa miserável condição humana. Quem aqui? Quem de vocês aí não estão sujeitos às paixões? Quem de vocês aí no Facebook que não estão sujeitos às paixões? Quem de vocês que não estão sujeitos aos vícios? Todos nós, porra. Estamos sujeitos às paixões. Somos, por natureza, agentes acráticos. Então, Aristóteles, ele, ele entende que o indivíduo ele é dotado de paixões. O homem é um ser passional. Isso faz parte da nossa miserável condição humana. Isso está entrelaçado, amalgamado à nossa alma. Agora, o que Aristóteles está condenando não é a existência das paixões, mas sim a valorização demasiada que o indivíduo dá a estas paixões em detrimento da suplantação, do asfixiamento da razão. Embora no campo da epistemologia o Aristóteles ter sido considerado um empirista, no campo da ética Aristóteles é fundamentalmente racionalista. Por quê? Porque o Aristóteles ele se veste e se reveste de toda uma couraça, de toda uma carapaça racional. Só há virtuosidade quando há o equilíbrio entre o excesso e a falta. Quando Aristóteles fala de virtuosidade, quando Aristóteles fala de virtude, é, é imprescindível que você distinga em Aristóteles que tipo de virtude o Aristóteles faz referência. Que tipo de virtude Aristóteles faz referência? Que tipo de virtude Aristóteles trata? Basicamente, Aristóteles trabalha dois tipos de virtudes. Quais são as virtudes? A virtude ética. O que é a virtude ética? É aquela virtude que o indivíduo ele adquire através do hábito. Em outras palavras, são aquelas virtudes que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia. Essas são as virtudes éticas. Por quê? Porque são as virtudes comportamentais, estão atreladas ao comportamento do cidadão
enquanto um ser político e ético dentro da polis. Porém, para além da virtude ética, há a virtude dianoética. Repetindo, virtude dianoética. Qual é o significado da palavra dianoética em Aristóteles? O termo dianoética em Aristóteles é a junção de duas palavras gregas. O prefixo dia significa, na língua grega, através. Noética vem de nous. Nous. Nous, em grego, significa mente. Mas não é essa mente enquanto órgão do corpo humano, ou seja, cérebro. Conforme entendiam os antecessores de Aristóteles. Mas nous, em Aristóteles, em dialeto macedônio, significa razão. Em outras palavras, o nous, ou seja, a razão para o Aristóteles estava diretamente atrelado a todo o aparato categorial, ou seja, a todo o aparato intelectual, cognitivo do ser humano. Era isso que significava, porra. O termo nous, na mente de Aristóteles. Aristóteles viveu no mundo grego, porém, Aristóteles era macedônio, e quando ele escreve as suas obras não estão em grego clássico, porém, em dialeto macedônio. O que seria a virtude dianoética para o Aristóteles? Seria basicamente a virtude que nasce na razão. Ou seja, ela tem a sua gênese na razão. Mas o Aristóteles diz que essa virtude ela deve se encerrar na razão? Não. Para que o indivíduo se torne um cidadão virtuoso dentro da polis, é necessário que essa virtude que nasce na razão deve ter a sua concretude, ou seja, deverá ter a sua consumação, ou seja, o seu telos na ação. Em síntese, em essência, para o pensamento ético de Aristóteles, todas as nossas ações, se quisermos ser um cidadão virtuoso dentro da polis, é necessário que a nossa ação esteja subjugada pela razão. Por quê? Porque se a nossa ação estiver subjugada pela paixão, a nossa ação nos conduzirá ao sofrimento, porém, o contrário não é verdade, ou seja, o indivíduo acumula. E uma vez o indivíduo acumulando, ele consegue perfeitamente viver em filia, ou seja, numa profunda amizade entre os seus pares. Em outras palavras, ele consegue viver em koinonia. Sabe o que significa a palavra koinonia nos escritos de Aristóteles? Koinonia significa comunhão, participação, generosidade.
só, é, só conseguia viver em comunhão, em participação, em generosidade, aquele indivíduo que conseguia, que podia sentar-se à mesma mesa que o outro. E só sentava-se à mesa com o outro quem tinha tudo em comum com o outro. A exemplo disso, o banquete de Platão. Quando Platão fala em sua obra O Banquete, quando Platão discursa sobre o amor, tendo como personagem principal Sócrates. Aquilo ali é um exemplo de virtuosidade. E a justiça só é possível através da virtuosidade do cidadão dentro da polis. Por quê? Porque ele passa a ter consciência do que é ser justo. E a partir do momento que ele passa a ter consciência do que é ser justo, ele age justamente. O que é a justiça em Aristóteles? A justiça, segundo Aristóteles, está lá no livro 5º da Ética a Nicômaco, no parágrafo 9º. Aristóteles traduz o conceito de justiça como sendo dar a cada um a justa medida. Em outras palavras, produziu pouco, ganhou pouco, produziu muito, ganha muito, não produziu, não ganha porra nenhuma. Ele não está trabalhando aí, trabalhando o conceito de justiça comutativa e nem de justiça aditiva, mas sim de justiça distributiva. Aí talvez você esteja aí do curso de direito me perguntando, ou de ciência política me perguntando, ou vai me perguntar qual foi o impacto exercido por Aristóteles no campo do direito. É o conceito de justiça, porra. Dar a cada um a justa medida. Cometeu um crime, vai responder por esse crime. Não cometeu nenhum crime, é um cidadão livre, portanto, participante de todo o processo democrático, ou seja, de todo o processo de construção da vida pública dentro da polis. Produziu pouco, ganha pouco, produziu muito, ganha muito, não produziu, não ganha nada. Quer dizer, a base do direito está aí, no Ocidente. É dessa definição de Aristóteles. Dar a cada um a justa medida. Só pode agir com justiça quem sabe o que é justiça. Aí trazendo para a nossa realidade. Por que nós temos hoje no nosso judiciário, e eu falo isso sem medo, sem nada, sem medo de nenhuma retaliação. Eu não tenho medo de juiz nenhum, eu só temo um nesse mundo. Eu só temo a um nesse mundo. É a Deus. Não temo homem nenhum. Não tenho medo de homem nenhum, de comedor de arroz com feijão
Nenhum. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ter respeito. E nem o meu respeito eles têm. A esmagadora maioria, 80% dos magistrados no Brasil não tem o meu respeito. A começar, como eu disse ontem, aqui da primeira instância até o trânsito em julgado, ou seja, até o Supremo. Não tem o meu respeito porque se trata de uma cambada de bandidos e vagabundos. Por que a nossa situação jurídica hoje está capengando? Por vários motivos. Dentre eles, eles nunca leram a porra do Montesquieu. Já começa por aí. Nunca estudaram a porra do Montesquieu e nem do John Locke, quando o Montesquieu, lá no Espírito das Leis, e o John Locke, no primeiro e segundo tratado acerca do governo civil, fala sobre a questão da tríplice partição dos poderes. Tanto um quanto outro pensador. Em obras distintas. E em épocas distintas. Por que o nosso judiciário está esta merda que está aí hoje? Primeiro, porque nunca leram a porra do Montesquieu e nem do Locke quando fala da independência entre os poderes. Segundo, não sabem, a partir de Aristóteles, não conhecem, melhor dizendo, a partir de Aristóteles, a alma do direito. Vocês estão pensando que a alma do direito está no direito positivado? Não, não está não. Você acha que a alma do direito está em você decorar o Código Penal, a Constituição, ser um bom hermeneuta, um bom exegeta? A alma do direito está em julgar com equidade. Em outras palavras, é julgar com sabedoria. E julgar com sabedoria é dar a cada um o que é devido. Perdão, é dar a cada um a justa medida. É nisso que consiste a alma do direito, porra. E aí nós vemos na nossa magistratura, no nosso sistema judiciário, dando a cada um a justa medida? Claro que não. É óbvio que não. Porque se os nossos magistrados dessem aos condenados pela justiça a justa medida, o povo brasileiro não sentiria, repito, o povo brasileiro não iria, sob hipótese alguma, sentir que vive num país onde as leis não funcionam. O povo brasileiro não ia sentir que vive numa sociedade fundamentalmente anômica, como disse Emile Durkheim em sua Sociologia. Estudem o conceito de anomia em Emile Durkheim.
As nossas leis não funcionam. Se fosse assim, se funcionassem as nossas leis, se os nossos magistrados conhecessem realmente a alma da lei, que é dar a cada um a justa medida, esse bosta desse Lula não estaria aí solto. Se os nossos magistrados conhecessem realmente a alma da lei, esses bostas destes processados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, esses senadores e esses deputados federais já estariam há muito tempo na porra da cadeia. Se nós estivéssemos num país sério. Aí eu vou falar, eu tô falando merda. Claro que eu não tô falando merda. É só, porra, você ler os jornais, é só você assistir uma televisão, é só você abrir a internet. Todo dia tem uma putaria e tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. Enquanto isso, a base da pirâmide social sofrendo. E aqueles que vivem lá no topo da pirâmide social, que poderiam olhar com um olhar de muito mais atenção para os que estão abaixo deles, ao invés de olhar, não. Cuidam dos seus próprios interesses. Ou seja, é uma putaria generalizada lá em cima. É uma briga por poder. Ou seja, é uma briga entre instituições. É o legislativo fuçando o executivo, que por sua vez fica querendo interferir no judiciário, que por sua vez quer interferir no legislativo, que por sua vez quer interferir no executivo. Ou seja, é uma putaria generalizada, é uma putaria franciscana. Vocês desculpem, eu só consigo. Gente, eu só consigo falar desse jeito. É o meu jeito. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não precisa assistir essa porra também. Os meus alunos aqui da pós-graduação já estão acostumados comigo. Bom, gente, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Eu disse o que eu disse mesmo e não me arrependo nem um pouco. E se alguém não gostou, alguém ligado ao judiciário não gostou do que eu disse, problema seu, como eu disse outras vezes, tá? Eu tô me lixando para você. E se você quiser que eu sente na sua frente num tribunal, eu sento e falo na tua cara. Falo mesmo. Como eu disse, eu só temo a Deus. E respeito quem merece o meu respeito. Então tá bom, gente. Então por hoje é só, tá? Fica por aqui, tá? E amanhã eu gravo uma outra aula aí. Eu gravo outra aula e vou disponibilizar essa aula aí no sistema para vocês, tá? Aí da pós-graduação. E, por favor, deixem as perguntas de vocês. Eu vou estar passando um trabalho para vocês fazerem. E deixem as perguntas de vocês aí, as curiosidades. E se vocês quiserem também fazer alguma contribuição aí no nosso chat, lá no sistema, pode deixar, não tem problema nenhum. Eu estarei respondendo a vocês. E vocês também aí do Facebook que estão assistindo, se quiserem fazer aí alguma pergunta, enfim, alguma colocação ou enfim, alguma contribuição, fiquem à vontade aí que eu estarei respondendo na medida do possível aí, tá? Então, fiquem com Deus aí a todos vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado aí, meus alunos aí, tá? O pessoal aí de Curitiba.
E vocês também, pessoal. Muito obrigado aí, vocês que estão aí nessa live, tá? Agradeço a atenção de vocês. Deus abençoe vocês, tá? Até uma próxima. Até lá. Tchau, tchau, gente. Ai, ai.